Hugo Souza. Por que o Corinthians ainda não pagou o Hugo Souza? O Corinthians só vai pagar no dia 15 de janeiro, que é quando vence a primeira parcela. Por que o Corinthians tem que apontar um fiador, se isso está no contrato? E se tem data para apontar um fiador? E se o Corinthians já tem um fiador? Vou juntar tudo para o senhor explicar tudo para o torcedor corintiano, por favor. Bom, vamos lá, então. Primeira coisa. É importante aí, eu quero parabenizar o Fabinho, a equipe de scout, o Renan, o Thiago, os demais analistas, né, porque foram eles que apontaram, né, para trazer o Hugo para o Corinthians. Então, acho que foi uma grande conquista, um ótimo goleiro, né? O Donelli também, um ótimo goleiro, tá lá, foi formado na nossa categoria de base, mas o Hugo chegou e realmente cumpriu um papel fundamental para nós. O Hugo fica, importante deixar claro, é a vontade do jogador, é a vontade do Corinthians. Né? Inclusive, minutos antes de entrar aqui no ar, eu estava falando com um agente do atleta que reafirmou isso para nós. Ele está muito feliz, que ele está vendo o melhor momento da carreira dele e que ele, evidentemente, está muito adaptado e quer ficar de qualquer jeito. Então, essa é a primeira coisa importante. Né? Valorizar isso, como ter um agente, o agente é muito importante ter um agente que foi muito sério na conversa, no diálogo, tem que ressaltar isso, como ele vem sendo bastante transparente conosco. Então, parabenizar o atleta e o agente nesse aspecto. Então, o contrato, quando foi firmado, né, aí o Corinthians se resguardou muito bem nessa situação, estabeleceu que era empréstimo com opção de compra, né, dos direitos econômicos. Estavam pré-estabelecidas todas as condições de aquisição dos direitos econômicos. Já estava tudo lá pré-estabelecido. Né? Então, nesse ponto específico, o que ocorre? Você já tinha ali pré-estabelecido como poderia ser a aquisição desse direito econômico. E o Corinthians poderia optar por fazer o pagamento à vista, evidentemente, ou optar para fazer o pagamento parcelado com uma garantia financeira, certo? E aí, evidentemente, que no meio do caminho, a questão política começou a atrapalhar bastante, né? E aí a disputa entre Corinthians e Flamengo, né, desportiva, nós tivemos uma série de jogos entre os dois times que acabaram intensificando essa situação, depois a disputa do STJD, da mudança de data, tudo isso criou uma grande confusão na relação, e é natural que isso aconteça, e também é natural porque no final do ano tem eleições no Flamengo, e evidentemente que a torcida, né, parte dos associados, os conselhos deve estar insatisfeita pelo valor ou pela situação do Hugo ter sido emprestado e depois com a possibilidade de aquisição de direito econômico diretamente. Isso é natural, o torcedor sempre vai reclamar. Enquanto o Hugo estava lá, não estava dando certo, muita gente reclamou, veio para cá, deu certo. É assim que funciona o futebol. Né? Nós temos casos aqui, o Everton Ribeiro. Quantas pessoas criticavam o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro aqui saiu do Corinthians, mas fez sucesso em outros clubes também. São situações, às vezes um atleta se adapta num clube e não se adapta num outro. Então, todos esses componentes, no meu entendimento, acabaram tumultuando bastante essa relação. Né? E aí criou uma série de dificuldades. O Corinthians tem até o dia 30, né, já fez a opção de compra, então 10 de outubro a gente fez a opção no primeiro dia da janela, que tinha um intervalo de 10 de outubro a 30 de novembro, fez essa opção, e até o dia 30 de novembro estará resolvendo essa questão de forma definitiva do pagamento parcelado com garantia ou só o pagamento à vista. É claro que o Corinthians já buscou uma garantia, ofereceu ao Flamengo garantias de um contrato que era da própria Brax, que o Flamengo já tinha aceitado numa outra oportunidade, o Flamengo não aceitou, o Corinthians ofereceu a garantia de um banco também, o Flamengo não aceitou, e realmente eles estão aqui informalmente, tá? Essa questão do banco, que eu fiz um telefonema ontem para o advogado do Flamengo, falou que eles não iam aceitar essa garantia também. Então o Corinthians vai tomar suas providências definitivas nessa próxima semana, né? No meio dessa turbulência aí do processo de impeachment, para trazer o Hugo de forma definitiva para o Corinthians. A torcida pode ficar tranquila que isso vai acontecer. Mas só tirando uma dúvida, a gente que não entende dessa parte jurídica, o Flamengo pode simplesmente não ir aceitando até terminar o prazo? É isso que eu ia perguntar. Tem algum Na, critério para isso, doutor? na verdade, assim, veja só, eu posso ir judicializar a questão, né? Caso o Flamengo também resolva criar dificuldades, uma medida judicial resguarda o Corinthians nesse aspecto. O contrato é muito claro e objetivo. Né? O que o Flamengo precisa ter uma garantia de pagamento financeira palpável. Né? E no meu entendimento, o Corinthians já
apresentou duas garantias que são possíveis, né? Houve essa recusa por parte do Flamengo, mas o Corinthians está preparando uma última situação de uma garantia mais robusta ainda, para não ter nenhum questionamento. Mas caso isso não aconteça, a gente tomar outras providências, mas vocês podem ficar tranquilos que o Hugo fica no Corinthians.